Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, que o link já está na descrição. Sua presença aqui é muito importante mesmo. E muito obrigado por você estar aqui. Bom, além disso, o aquecimento global agora gerando insegurança alimentar. Pois é, pessoal. Mais uma vez, no topo dos resultados de pesquisa do Google, novamente está lá ela, mudança climática, e um artigo que afirma que o aquecimento global está punindo a produção agrícola global e também punindo especialmente as culturas da África subsaariana, a América do Sul e o sul da Ásia. No entanto, os dados objetivos de safras relatados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, contam uma história totalmente diferente. Não apenas a produção global de alimentos está batendo novos recordes praticamente todos os anos, mas as regiões e nações que supostamente sofrem mais estão quase todas desfrutando de uma produção recorde de safras. É o que nós vamos ver nessa breve apresentação que eu montei para todos vocês. Bom, então vocês estão vendo aí, né? A mudança climática continuará a aumentar as lacunas na segurança alimentar, segundo estudo. O artigo é promovido pelo Google e publicado pela Greenpeace, intitulado As mudanças climáticas, já traduzindo, continuarão a ampliar as lacunas na segurança alimentar, descobriu um novo estudo. O artigo do Greenpeace faz referência a um estudo publicado na Nature Food, alegando que as mudanças climáticas irão prejudicar a capacidade dos agricultores de manter as colheitas atuais. Além disso, afirma o estudo, os países que já enfrentam insegurança alimentar serão afetados de forma desproporcional. Não é a primeira vez. As previsões, alegações de que o aquecimento global está causando quebra de safra e fome global não é uma novidade. 30 anos atrás, o IPCC da ONU, em 1990, fez a previsão, abre aspas, os padrões do comércio agrícola podem ser alterados pela diminuição da produção de cereais em algumas das áreas de alta produção atualmente. Fecha aspas. Além disso, 5 anos atrás apenas, novamente, o 5º relatório do IPCC da ONU disse que os impactos relacionados ao clima já estão reduzindo a produtividade das safras em algumas partes do mundo. Ora, no entanto, os dados concretos demonstram isso daqui. Resumo da oferta e demanda de cereais da FAO. Mercados de cereais devem permanecer bem abastecidos em 2020 e 2021, conforme o gráfico ampliado. Ora, no entanto, então, esses dados mostram que o oposto é verdadeiro. A produção das safras de cereais mais importantes aumentou dramaticamente nas últimas décadas, estabelecendo novos recordes repetidamente. Conforme mostrado no gráfico que vocês estão vendo, resumo de oferta e demanda de cereais da FAO, relata que novos recordes globais estão sendo estabelecidos quase todos os anos para a produção das safras de cereais, principalmente milho, trigo, arroz e produtos de base semelhantes, que compreendem a maior parte do mundo e consumo de comida. Os grãos e cereais incluem os 3 grandes alimentos básicos, lembrando que esse gráfico é o resumo da oferta e demanda de cereais da FAO de 10 de agosto de 2020. Os grãos de cereais incluem os 3 grandes alimentos básicos: milho, arroz, trigo e culturas semelhantes. Milho, arroz e trigo, por si só, representam 66% do consumo global de alimentos para humanos. Só as safras de cereais constituem
9 das 15 safras que fornecem 90% da ingestão de energia alimentar da humanidade. Conforme mostrado, a FAO relata que a produção de grãos de cereais estabeleceu novos recordes em 7 dos últimos 10 anos. Olhando para o futuro, o serviço de notícias de agricultura online, a worldgrain.com, publicou recentemente uma historinha bem bacana. Abre aspas. IGC projeta produção recorde para milho, trigo e soja. Destacando as conclusões do Conselho Internacional de Grãos, de que espera rendimentos globais de milho, arroz, soja e trigo, que devem bater novos recordes novamente em 2020, apesar da pandemia. No caso, o aquecimento modesto é benéfico, pois prolonga as estações de cultivo, reduz os eventos de geadas e torna mais terras adequadas para a produção agrícola. Além disso, o dióxido de carbono, CO2, é um fertilizante aéreo para a vida das plantas. Esses fatores resultaram no maior declínio da fome, desnutrição e inanição na história da humanidade. Embora 700 milhões de pessoas em todo o mundo ainda sofram de fome, conforme o Earthland Institute, 700 milhões de pessoas em todo o mundo ainda sofrem de fome persistente. As Nações Unidas relatam que o número de pessoas com fome diminuiu em 2 bilhões de pessoas durante os últimos 30 anos. Ora, 30 anos do aquecimentozinho global que eles falam, desde 90. Com relação às nações e regiões específicas citadas pelo Greenpeace, vamos começar com a América do Sul. A FAO documenta que a Argentina, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela estão estabelecendo novos recordes virtualmente todos os anos para a produção por acre. Aí, no caso, vocês veem a produção para a Argentina. Em relação à África, a FAO, principalmente a África subsaariana, a FAO documenta que Burkina Faso, Madagascar, África do Sul, Uganda, Zâmbia estão estabelecendo novos recordes virtualmente todos os anos para a produção por acre. As nações que não batem recordes quase todos os anos, no entanto, na pior das hipóteses, obtêm a média de produção agrícola das décadas anteriores. Com relação ao sul da Ásia, a FAO documenta que Bangladesh, Camboja, China, Índia, Indonésia, Laos, Malásia, Nepal, Filipinas, Tailândia e Vietnã estão batendo novos recordes virtualmente todos os anos para a produção por acre. No caso, vocês estão vendo Malásia. Então, nós já vimos aqui, só voltando, Argentina, África do Sul, Malásia, Nepal. Ora, em suma, os agricultores de todo o mundo estão produzindo mais safras a cada ano. Para finalizar, eu demonstro com os dados da própria FAO. Conforme a Terra se aquece modestamente e corroborando até a hipótesezinha do fajuto aquecimento global antropogênico, desmentindo as previsões antigas e as afirmações de que o aquecimento dizima a produção agrícola. Dados objetivos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, mostram claramente que a produção agrícola global e os estoques de alimentos aumentaram significativamente durante os últimos anos e décadas. A medida que a Terra teve esse aquecimentozinho modesto
se a gente corroborar com esses dados. Na imagem, em vermelho, acima de 2.338.792 toneladas. Qualquer um pode visualizar esse link. Qualquer um. Ora, então a chamada mudança climática não está impedindo de reduzir a fome no mundo, ao contrário. E também não está aumentando a insegurança alimentar. Na realidade, a gente está vivendo mais de um alarmismo novamente. A novela repetida. Os chamados milenarismos, que de tempos em tempos são evocados para dizer que é o fim da humanidade. Não é? A história mostra isso. A história demonstra isso. Claramente. Bom, pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Muito boa noite. Tenha uma noite de paz abençoada aí. Fique com Deus, que na paz, se cuide durante a pandemia. Faça o canal crescer. Compartilhe bastante esse vídeo. Deixe seu like, que já é muita ajuda. Muito obrigado mesmo pela participação. Tchau, pessoal.